Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre pessoas e seu desenvolvimento. Esse assunto é a continuidade do capítulo 5 do nosso livro de Geografia, que tem como título Trabalhadores e Condições de Vida. Ontem o assunto trabalhado foi desigualdade entre campo e cidade. Muito bem, de acordo com os dicionários, a palavra desenvolvimento ela se refere a progredir, melhorar e aumentar a qualidade. Quando diz respeito à vida das pessoas, o Atlas de Desenvolvimento Humano, então, ele explica que desenvolvimento é o processo de ampliação ou crescimento de 3 fatores. Que fatores são esses? De suas liberdades, de suas capacidades ou das oportunidades a seu dispor, certo? Então, primeiro, desenvolvimento significa progredir, melhorar e aumentar a qualidade. E quando se trata de pessoa, de desenvolvimento humano, aí a gente vai para esses 3 fatores, que é a liberdade, capacidades e oportunidades ao seu dispor. Essas 3 condições, elas permitem que as pessoas escolham a vida que elas querem ter e vivam melhor, né? Então, essas três condições permitem que as pessoas escolham a vida que querem ter e elas assim vivam melhor, né? Dessa maneira elas possam viver melhor. Então, para que as pessoas desfrutem de bem-estar, o que o país faz? Ele precisa desenvolver, né? E dessa forma ele também deve promover o desenvolvimento. Porque um país que não se desenvolve, né, as pessoas, obviamente, também não irão desenvolver. Nem no campo profissional, nem no campo pessoal. Por quê? Porque o país não cresce, o país não progride, e assim a população também não cresce, e também, aliás, a população pode até crescer em questão de número, de quantidade, né? Mas aqui a gente está falando que esse desenvolvimento cultural, né? A gente não consegue avançar com crescimento econômico, então o país precisa investir, ele precisa desenvolver, para que dessa forma ele também possa estar promovendo o desenvolvimento para a sociedade ou para o povo, para a população. Bom, uma sociedade apresenta um bom nível de desenvolvimento social quando as crianças são saudáveis, né? Quando a educação é de qualidade para todos, quando os programas de preservação ambiental também são eficazes, quando também o salário ou a renda é uma renda equilibrada para todos, sem desigualdades. E nós podemos afirmar com todas as letras que o nosso país, infelizmente, ele ainda não é um país desenvolvido. Ele é um país subdesenvolvido, né? Porque nem todos esses fatores aqui estão como realmente devem estar. Por exemplo, o salário ou a renda não é uma renda equilibrada para todos. Os programas de preservação ambiental, então, meu Deus, deixam muito a desejar, não é? E nem todas as crianças também são saudáveis. A gente sabe que existem muitas crianças aí de famílias de baixíssima renda que não têm uma vida saudável. Inclusive, toda a família não tem. Outro fator importante que a sociedade deve apresentar, né, para um bom nível de desenvolvimento, são aqui, ó, os cidadãos participam, né, olha aqui, ó, quando os cidadãos participam da escolha dos governantes. Isso até que acontece, né, os cidadãos participam da escolha dos governantes. Outra coisa, a liberdade, olha aqui, ó, a liberdade de expressão de pensamento, quando ela é respeitada. Então, se eu tenho liberdade de pensamento, se eu tenho de expressão, se eu tenho liberdade para me expressar e isso é respeitado por todos, se nós somos respeitados e respeitamos também os outros, então esse país está num bom nível de desenvolvimento. Muito bem, o infógrafo, né, que é esse gráficozinho aqui, aliás, a gente vai ver aqui na próxima página, o gráfico, a seguir, ele vai mostrar aí uma representação dos aspectos incluídos no desenvolvimento humano, né? Aí a gente vai ver o que é infógrafo. O infógrafo é uma forma de apresentar as informações por meio de imagens, de números ou de certas palavras, ok? Então, vejamos, olha o que mostra aqui, ó. Esse aqui é um infógrafo, tá bom? É um gráfico que a gente vai ver que tem imagens e palavras, enfim. Então, veja bem, aqui nós temos alguns itens que nós podemos ler, vocês podem acompanhar aí pelo livro, porque a imagem não ficou muito boa, tá? Então, tem aí capacidades e oportunidades.
Aí nós temos, na base, nós temos 3 dimensões. Vida longa e saudável, onde está o coraçãozinho aqui. Temos aí onde está o livro Acesso ao Conhecimento. E o último é padrão de vida digno, ou seja, um padrão de vida onde todo mundo tem um salário decente para poder manter suas famílias. Aí, com base nessas três dimensões, vem aqui o ambiente, vem as leis, a economia, olha só. O ambiente, as leis, a economia, a participação, a cultura, a política, a educação, a comunidade, a saúde e a religião. Se temos liberdade para exercer tudo isso, ou se temos o direito de fato, né? Porque nós temos direitos, e se nós realmente recebemos esses direitos e esses direitos são exercidos, beleza. Então a nossa nação, o nosso país está caminhando para aquilo que nós chamamos de desenvolvimento, aqui ó, desenvolvimento social, ok? Quando nós temos todas essas situações bem planejadas, bem elaboradas. Muito bem, crianças. Agora, vejamos, então, o que nós vimos aqui nessa parte do livro, do capítulo, que desenvolvimento se refere a progredir, melhorar e aumentar a qualidade. E em se tratando do desenvolvimento humano, né, o Atlas do Desenvolvimento Humano explica que o desenvolvimento é o processo de ampliação ou crescimento de 3 fatores que são liberdade, capacidades e oportunidades, ok? Muito bem. De novo, vamos continuar aqui. Olha só, como eu já havia falado, né? O infográfico, que é esse gráfico aqui que está aqui na tela, né? Que está indicando aqui as capacidades e oportunidades que todo ser humano deve ter. E aqui embaixo, as 3 dimensões que essas capacidades aqui estão inseridas ou direcionadas, não é isso? Vamos agora analisar as perguntinhas do Trocando Ideias. Na primeira pergunta diz assim: quais são as capacidades e oportunidades apresentadas no infográfico? Crianças, a tia acabou de apontar aqui, ó, as oportunidades e capacidades são essas: religião, saúde, comunidade, educação, política, né? Cultura, participação, economia, leis e ambiente. Vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês. Então, aqui nós temos o quê? Capacidades e oportunidades que todos os seres humanos devem receber e desfrutar, né? E o ser humano está representado por esse bonequinho pretinho aqui, ó. Né? Esse bonequinho aqui está representando quem? O ser humano. E aqui são as capacidades e oportunidades. Muito bem. Agora, essas são as capacidades e oportunidades que responde a questão 1. A pergunta 2 diz assim: por que elas são importantes na vida de cada pessoa? Porque essas capacidades, né, e essas oportunidades, elas estão conduzindo a 3 dimensões, né, as 3 dimensões. A primeira delas é a de qualidade de vida, que está sendo representada aqui por esse coração, né? Aí bem aqui embaixo tem vida longa e saudável. A segunda dimensão é o quê? É informação, é conhecimento, é educação, representada pelo livro. E a terceira, né, está representada aqui pelas moedas, que é o quê? Dinheiro, renda. Então, todos nós, seres humanos, todas as pessoas precisam viver bem, elas precisam ter essas capacidades e oportunidades para estar atendendo, né? Para estar atendendo essas 3 dimensões: longevidade, conhecimento ou educação e renda, ok? Muito bem. Na terceira pergunta, diz o seguinte: em sua opinião, as 3 dimensões, aqui ó, as 3 dimensões são igualmente importantes para o bem-estar das pessoas ou existe alguma delas que é mais importante que a outra? O que vocês acham? Essa é uma resposta também pessoal, né? Mas assim a gente pode ajudar. Eu acredito que as 3 têm que caminhar junto. Uma pessoa para viver bem, uma pessoa para ter um desenvolvimento bem, né? Viver bem socialmente, ela precisa ter longevidade, ela precisa ter acesso ao conhecimento e precisa também ter um padrão de vida digno.
porque senão como é que ela vai ter um desenvolvimento humano saudável, ter um desenvolvimento, diga-se de passagem, né? Então, as pessoas, para serem bem desenvolvidas, elas precisam que essas 3 dimensões sejam atendidas nas suas vidas, ok? Crianças, meus amores, a nossa aula de hoje fica bem por aqui. Nós não temos essa atividade porque nós vamos estar fazendo a atividade da aula Zoom, que a tia fará com vocês da aula de ontem, tá bom?